pessoal, seja bem-vindo à nossa segunda aula de Estatística Aplicada à Administração. Hoje nós estamos fazendo uma aula um pouco diferente, mas a aula vai ser proveitosa da mesma forma. Então peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida vocês possam postar no fórum de Tira Dúvidas. Já quero aproveitar a oportunidade para dizer que vai haver um fórum de Tira Dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então, postem as suas dúvidas no fórum pertinente à aula. Nessa segunda aula nossa de hoje, nós vamos falar sobre algumas representações gráficas de tabela de frequência e, logicamente, dependendo do tipo de variável, nós temos um tipo de gráfico mais adequado. Os tipos de gráficos são os histogramas, polígono de frequência, ogivas, gráfico de setores, pictograma e outros. Esses gráficos eles permitem uma melhor visualização dos resultados. Esses gráficos eles podem ser obtidos utilizando-se planilhas eletrônicas como Excel ou a planilha Calc do OpenOffice e assim por diante. Bem, então, o nosso primeiro gráfico que a gente vai ver na aula vai ser os histogramas. Os histogramas são gráficos construídos por um conjunto de retângulos com as bases assentadas sobre um eixo, tendo o centro delas no ponto médio da classe que as apresenta, e cuja altura é proporcional à frequência de classe, e esses gráficos eles são utilizados para representar tabelas intervalares. Então, vamos ver o desenho de um histograma. Nessa figura 8 apresenta o gráfico de um histograma. Nós temos, então, o histograma da porcentagem dos trabalhadores que contribuíram para o INSS em 20 cidades analisadas. Os dados utilizados nesse gráfico, eles são da distribuição de frequência, que foi apresentado na aula passada, e que indica o percentual de trabalhadores que contribuíram para o INSS em 20 cidades em uma determinada região do Brasil em 2008. Agora, nessa figura 9, nós vamos ver, então, o polígono de frequência. Bem, quanto ao polígono de frequência, você pode obtê-lo pela simples união dos pontos médios dos topos dos retângulos de um histograma. E, para completar o polígono, é necessário unir as extremidades da linha, que une os pontos representativos das frequências da classe aos pontos médios das classes imediatamente anteriores e posteriores às classes externas, que tem frequência nula. Então, nessa figura 9, nós apresentamos o polígono de frequência do percentual dos trabalhadores que contribuíram para o INSS em 20 cidades de uma determinada região do Brasil em 2008. Quando você tem uma tabela e que é trabalhada com uma variável qualitativa, o tipo de gráfico mais adequado para representar esse resultado é o gráfico de setores, também popularmente conhecido como gráfico tipo pizza, porque ele parece uma pizza, ele é redondinho. Então, a construção dele é só a gente considerar que um ângulo ele equivale a 360 graus, esse ângulo de 360 graus, que é essa circunferência inteira, vai equivaler, então, a 100% da área da circunferência. Assim, então, nós obtemos o ângulo do setor cuja a área representa uma determinada frequência. Para a gente obter esse ângulo, nós vamos resolver uma regra de 3 simples, como apresentada aí. A gente vai ter, então, que 360 graus equivale a 100%, e x graus vai equivaler à frequência relativa. Então, se a gente quiser obter a frequência relativa, nós vamos colocar onde está frequência relativa, fazer multiplicação cruzada, isolar o valor de x. Aí, a partir disso, a gente vai ter o valor de x. O gráfico que a gente vai ver é o ogivas. Com respeito aos gráficos chamados de ogivas, esse corresponde a um polígono de frequência acumulada, na qual essas são localizadas sobre perpendiculares, levantadas nos limites superiores das classes, sendo os pontos unidos para formar o polígono que representa as frequências. Então, observe aí esse modelo na figura 11, que está representando, fazendo um gráfico aí, do nosso gráfico ogivas.
Após o estudo da construção da distribuição de frequência e gráficos, você deve ser capaz de organizar um conjunto de dados por meio de uma distribuição de frequência, ela absoluta, relativa e acumulada, e representá-lo graficamente. Para aprendermos então como fazer esse tipo de frequência, nós vamos ver um exemplo. Então, a amostra de valores de IPTU de uma determinada região da cidade de Arapongas, no ano passado, revelou os valores iguais a: nosso primeiro valor foi 68,98, o segundo 72,92, 89,19, 98,57, 123,34, 134,80, 141,34, 153,59, 158,59, 165,92, 169,21, 175,76, 177,79, 178,07, 180,38, 181,99, 185,95, 280,56, 303,99, 318,33. Com base nesses resultados fornecidos, nós vamos construir a tabela de distribuição de frequência. Antes disso, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Em relação a esses dados que a gente tem, qual desses dados é o menor valor e qual deles que vai ser o maior valor que está apresentado aí? Bem, então o menor valor vai ser o 68,98, o maior valor vai ser o 318,33. Para a gente construir a tabela de frequência, primeiramente nós devemos encontrar o número de classe, a amplitude total, a amplitude da classe e o limite inferior da classe. Olha, a amplitude total não é o mesmo que a amplitude da classe, tá bom? O número de classes, ele vai ser determinado por K, que é a raiz de N. N aqui é a quantidade de elementos que a gente tem. Então, na hora que a gente for contar todos esses elementos que eu citei, nós vamos ter 28 números. Então, quer dizer que nós vamos ter N igual a 28. O nosso K vai ser a raiz de 28, que vai ser aproximadamente 6. Então, nesse caso, nós aproximamos para 6 e não para 5, porque nós temos valores superiores que podem ficar sem classe. Então, se alguma vez a gente colocar um valor da classe pequena, na hora que a gente encontrar toda a nossa tabela, vai ficar faltando valores. Então, vai ter valores em que está no nosso enunciado, mas que não vai estar na nossa tabela. A amplitude total, a gente designa ela como A. É a diferença entre o maior valor e o menor valor observado. Substituindo, então, os valores encontrados, nós temos que o maior valor foi 318,33, menos, então, o menor valor foi 68,98. A nossa amplitude, então, ela vai ser de 249,35, a nossa amplitude total. Agora, a nossa amplitude da classe. A amplitude da classe, a fórmula dela é C, que vai ser igual a, maiúscula é a amplitude total, dividido pela classe menos 1. Então, nós substituindo os valores, nós vamos ter que C vai ser 249,35 dividido por 6 menos 1. 6 foi nosso K, que é a nossa classe que a gente encontrou lá em cima. Então, o valor de C vai ser 449,87. Logo, então, para a gente encontrar o limite inferior dessa classe, ele vai ser dado pelo menor valor menos C dividido por 2. O menor valor que a gente encontrou lá na nossa tabelinha lá em cima foi 68,98, menos o valor de C, que é 49,87, dividido por 2, vai dar o resultado, então, de 44,04. Esse daqui vai ser o nosso primeiro valor colocado na nossa tabela. A partir desse primeiro valor, a gente vai conseguir obter todos os próximos valores da nossa tabela, tá bom? Então, agora a partir desse limite inferior, nós vamos poder construir uma tabela de frequência. Para preencher as colunas das classes, nós começamos com o limite inferior que a gente acabou de obter da primeira classe
E lembrando então, para encontrar o limite superior das classes, basta somarmos a amplitude da classe C ao limite inferior. Então, a gente obteve o limite inferior, que foi 44,04. Mais, então, 49,87, este resultado vai ser igual a 93,91. 93,91 vai ser o nosso limite superior da nossa primeira classe. Então, na nossa primeira linha aí na nossa tabela, nós temos limite inferior, que é 44,04, e o limite superior, que é 93,91. Esse limite inferior aí, tá vendo que tem um tracinho e como se fosse um menos aí. Quer dizer, nesse caso, que esse valor inferior aí, ele tá entrando na nossa classe, e na onde que não tem um tracinho, que lá é 93,91, esse valor ele não entra na nossa classe. Vai fazer toda a diferença quando a gente estiver falando sobre frequência absoluta e frequência relativa. Para a gente obter, então, essa segunda linha, o que a gente vai fazer? Bem, nós vamos copiar esse 93,91, mas na segunda linha ele já entra. E vamos somar de novo com a amplitude da classe que a gente tinha encontrado, que era 49,87. Então, somando 93,91 mais 49,87, nós vamos obter o valor de 143,78. Para obter a terceira linha, nós vamos fazer a mesma forma até obter a última linha. Aí, agora, quando a gente sai da nossa última linha, nós estamos indo para a nossa primeira coluna. Na nossa primeira coluna, nossa segunda coluna, desculpa, tá escrito FA. Esse FA aí, ele representa a nossa frequência absoluta. A frequência absoluta são todos os valores compreendidos dentro desse intervalo da nossa classe. Então, se a gente pegar a nossa primeira classe, ela está compreendida entre 44,04 e vai até 93,91. Então, todos os valores que estão compreendidos nesse intervalo dos valores que eu citei lá em cima. Quais são eles? A quantidade deles. Eles vão ser, então, 68,98, 72,92, 89,19. Então, nós temos três valores. Então, nossa frequência absoluta, ela vai equivaler a 3, porque são três valores compreendidos nessa primeira classe. A nossa segunda classe, ele vai entrar o 93,91, mas não entra o 143,78. Então, nesse caso, nós vamos pegar todos os valores que são menores do que 143,78 e maiores e iguais a 93,91. Os valores, então, vão ser 98,57, 123,34, 134,80, 141,34. Então, quando a gente for somar a quantidade de valores que a gente tem, nós vamos ter 4 valores. Então, nossa frequência absoluta para a segunda classe é 4. Fazendo isso em todas as nossas próximas classes, a gente vai obter o total de 28. Gente, sempre que eu somar a minha classe, minha frequência absoluta, tem que dar o mesmo valor da quantidade de elementos que eu tenho. Então, a gente tinha 28 elementos, que for estar lá no enunciado. Se alguém tiver alguma dúvida, volte lá no enunciado, por favor. E, então, nesse somatório aqui, na hora que eu somar 3 mais 4 mais todos os próximos valores, a gente vai ter o valor de 28. Nossa terceira coluna, FRI. Então, isso daí vai ser a nossa frequência relativa. Como a gente obtém a nossa frequência relativa? A nossa frequência relativa, ela é designada pelo valor da frequência absoluta dividido por N. Então, nossa primeira frequência absoluta foi 3. O nosso N é 28, que é a quantidade de elementos. Então, vai ser 3 dividido por 28, que vai dar 0,11 na nossa primeira linha. Nossa segunda linha, que é a nossa segunda classe, a nossa frequência absoluta foi 4. 4 dividido por 28 vai dar 0,14. Então, a gente vai fazer isso com todas, e nesse caso, o somatório de todos esses valores aí nessa coluna tem que dar 1. Se não der 1, alguma coisa está errada. A nossa
Quarta e última coluna, que é a frequência acumulada, então nós vamos somar nossa frequência absoluta em relação à linha por linha. Nossa primeira linha foi 3, então nossa segunda linha vai ser 3 mais 4, que é 7, e assim por diante. Agora, então, nós vamos falar um pouco sobre medida de posição. A partir de agora, você vai conhecer uma nova forma de caracterizar um conjunto de observações. Para isso, você vai aprender os novos conceitos de medida de posição e de dispersão também. Para o entendimento dessas medidas de posição e de dispersão, serão utilizadas as duas situações apresentadas a seguir. Sempre que eu mencionar então essas situações, você deve vir aqui nessa página e entender como que elas são realizadas, como que vão ser realizados os cálculos, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa discussão com essas duas bases. Para facilitar um projeto de aplicação de rede de esgoto de uma certa região em uma determinada cidade, os engenheiros da prefeitura municipal tomaram uma amostra de 52 ruas. O tamanho total das amostras, ou a soma de todas as frequências absolutas, contando o número de casos por ruas. Os dados referentes a uma pesquisa de mercado foram agrupados como constam aí nessa tabela 11. Então, nossa tabela 11 está apresentando esses dados. Agora, a nossa taxa de efetivação da cobrança de um determinado tributo que se apresentava atrasado em uma prefeitura após essa campanha realizada para que ele fosse saldado. Então, esses resultados diários que correspondem a percentuais de cobranças bem-sucedidas são apresentados nessa tabela 12. Convém destacarmos ainda que as medidas de posição ou a de tendência central constituem uma forma mais sintética de apresentar os resultados contidos nos dados observados, pois representam valores centrais em torno dos quais os dados se concentram, e as medidas da tendência central mais empregadas são, então, a média, mediana, a moda, como nós veremos agora a seguir. Então, se por acaso a gente tiver os dados da nossa média agrupados na forma de uma distribuição de frequência em classe, que foi a última tabelinha que a gente viu, então nós lançamos mão da nossa hipótese tabular para o cálculo. Nós vamos ter então essa segunda fórmula que está apresentada aí pra gente, que é x barrado vai ser igual ao somatório de cada xi vezes a nossa frequência absoluta dividido pela nossa frequência absoluta. Então, vamos considerar os dados apresentados na situação do número de casas de rua na nossa tabela 11. A média vai ser, então, x barrado, que é igual a x, vai ser a nossa segunda fórmula aí, né? Que é o somatório de todos xi da nossa frequência absoluta dividido pela frequência absoluta. Então, nós vamos ter 1 que multiplica 5, mais 3 que multiplica 7 e assim por diante, mais 18 que multiplica 5, isso dividido por 5 mais 7 e até a gente chegar em 5, que vai dar 8,73 casas. Nós vamos então agrupar todos os valores que são 5, todos os valores que são 7, todos os valores que são iguais a 18. Nós temos 5 vezes de 5, nós temos 3 vezes de 7 e 18 vezes de 5. Depois disso, a gente vai ter, então, o somatório de cada um deles. Bem, antes de darmos continuidade, é muito importante você saber que, em relação à notação matemática, quando calculamos a média a partir dos dados de uma população, nós devemos utilizar a letra Uzinho aí, que a gente chama de Mi, para representar, então, a nossa média populacional.
E para designar a média, para designar então a nossa média populacional, para designar a nossa média amostral, nós vamos chamar de x barrado. Qual a diferença? Bem, populacional é quando a gente pega uma população inteira. Amostral é quando eu pego uma parte dessa população. Foi isso que a gente viu na nossa primeira aula, certo? Então, a gente também tem algumas vezes a média, a gente pode obter como uma média geométrica, que a gente está chamando aí de MG, que ela é calculada pela raiz enésima do produto de um número de n observações, que a gente está chamando as observações x1, x2, x3 até xn, associadas às frequências absolutas f1, f2, fn. O número de vezes que aquele valor acontece é respectivamente dada por mg, que vai ser raiz enésima, então, de x elevado à primeira frequência, primeiro elemento elevado à sua primeira frequência, vezes segundo elemento elevado à sua frequência e assim por diante. Sendo assim, considerando o caso da taxa de efetivação para o pagamento de tributo atrasado, exemplo apresentado anteriormente, nós temos que mg vai ser então a raiz de 18, raiz enésima, e nesse caso o nosso n vai ser 18, né? De 44 elevado a 1 vezes 46 elevado a 1 vezes 51 elevado a 1 vezes 54 elevado a 2 e assim por diante. A gente obteve então o resultado de 56,40%. Vamos falar agora sobre o nosso segundo tipo de distribuição, a nossa moda aí. Então, em algumas situações, você verá que é necessário a informação do número de observações que mais ocorre em um conjunto de dados. Então, no caso da taxa de efetivação de cobrança, verificamos que as taxas que mais ocorrem são a 56 e 61. Então, nesse caso, elas vão ser a moda. A moda, ela pode tem um conjunto de moda, ela pode ser designada em relação a 3 tipos. Ela pode ser unimodal, quando possui apenas uma moda. Ela pode ser amodal, quando não possui moda, pois não existe nenhum valor que ocorre com maior frequência. E ela pode ser multimodal, quando possui mais de uma moda. E quando a gente está utilizando, então, dados agrupados em intervalos de classe, que foi apresentado aqui nessa nossa primeira tabela de hoje, que a gente utilizou a frequência para obter uma frequência em classe, então a gente pode calcular a moda por meio do método de C-Zuber, que se baseia na influência das classes adjacentes na moda, deslocando-se no sentido da classe de maior frequência. A expressão que você vai utilizar vai ser MO, que vai ser igual ao limite inferior, mais a DI, que é a nossa diferença entre a frequência da classe modal e a frequência da classe imediatamente anterior, isso dividido por DI, mais D2, que é a nossa diferença entre a frequência da classe modal e a frequência da classe imediatamente posterior, e a frequência e a nossa amplitude, que é o nosso C, então vezes o valor da amplitude da classe modal. Aí, nesse caso, é a amplitude da classe modal, tá bom? Agora vamos falar sobre a mediana. Bem, outra medida de posição que você pode utilizar é a mediana, que a gente está chamando aí de MD, que consiste em um conjunto de valores dispostos segundo uma ordem crescente ou decrescente. A mediana é o valor situado de tal forma no conjunto ordenado que o separa em 2 conjuntos de mesmo número de elementos. Então, ele vai separar os dados em 50% superior à mediana e os outros 50% vão ser inferiores à mediana.
O nosso símbolo da mediana ele é dado por MD, algumas vezes também alguns autores utilizam como X de 1, já que X barrado, o X com a barrinha em cima, é a nossa média. E a posição da mediana ela é dada por meio da expressão que é E, que é o elemento central, que vai ser N mais 1 dividido por 2. Então, considerando um conjunto de dados com número ímpar de elementos, aí, por exemplo, 1, 2, 5, 9, 10, 12, 13, a posição da mediana ela será dada pela metade do número de elementos mais 1, e a soma dividida por 2. Então, nesse caso ali, a metade vai ser 7 mais 1 dividido por 2, que é a quarta posição. Na quarta posição, então, nós vamos ter o número 9. Então, temos, a partir desse número 9, a gente pode analisar que nós vamos ter 3 valores abaixo dele e 3 valores acima. É muito importante que os nossos dados, quando a gente estiver fazendo uma mediana, eles estejam ordenados. Bem, então vamos ver outro caso, que é o caso de elementos do conjunto de dados, ele seja par. O nosso anterior ele era um conjunto de dados ímpar, então a gente vai ver agora para dados pares. 1, 2, 6, 8, 9, 12, 11, 13. A posição da mediana ela vai ser E, que vai ser 8 mais 1 dividido por 2, que vai ser então igual a 4,5 posição. Então nós vamos procurar o valor que está entre a quarta e a quinta posição. Então, para esse tipo de caso, como é o quarta e a quinta posição, nós vamos pegar o valor da quarta posição e da quinta posição e nós vamos tirar a média aritmética desses valores e assim obter. Então, o valor da quarta posição vai ser 8, da quinta posição é 9, a média aritmética deles vai ser 8 mais 9 dividido por 2, e a gente vai obter, então, 8,5. Bem, quando os dados estão agrupados em classe, nós devemos encontrar a classe da mediana. Se os dados estão agrupados em intervalos de classe, como no caso do número de casas por rua, utilizaremos a seguinte expressão. MD aí vai ser igual a LI, que é o limite inferior da classe da mediana, mais N, que é o número total de elementos dividido por 2, menos F, que está aí ANTAC, que a gente chama de frequência acumulada anterior à classe da mediana. Isso tudo dividido pela frequência absoluta da classe da mediana, multiplicada pela amplitude da classe. Bem, em um conjunto de dados, a mediana, a moda e a média não necessariamente devem apresentar o mesmo valor. Uma informação importante é que a mediana não é influenciada pelos valores extremos. Então, assim, para termos noção dos salários de uma empresa, é normalmente melhor utilizarmos a mediana dos salários. Porque os salários muito altos, apesar de ser mais raros, eles tendem a elevar muito a média salarial, tornando essa média menos representativa dos salários de um grupo de trabalhadores do que a mediana. Então, comparando os resultados encontrados para a amostra em relação às medidas de posição estudadas e verificando a inter-relação entre elas, nós podemos concluir que os valores eles podem nos dar um indicativo da natureza da distribuição dos dados em face das regras. Então, nós temos aí esses 3 tipos de desenho gráfico em relação à comparação da mediana, da moda e da média aritmética. Então, a gente vai falar agora sobre a separatriz. Bem, a separatriz. A principal característica das medidas da separatriz, ela consiste na separação da série de dados ordenados em partes iguais que apresentam o mesmo número de valores. Os principais são os quartis, os decis e os percentis. Bem, o que são isso? Os quartis
Eles são valores que dividem um conjunto de dados em 4 partes iguais, por isso que vem o nome quartis. São necessários, portanto, 3 quartis para dividir os nossos dados em 4 partes, que é o Q1, que a gente chama primeiro quartil, Q2, que é o segundo quartil, que ele sempre equivale ao valor da mediana, e o Q3, que é o terceiro quartil. Bem, o Q1, ele deixa 25% dos dados abaixo dele. O Q2, ele deixa 50% dos dados abaixo dele. E o Q3, ele deixa 75% dos dados abaixo dele. É como se cada um dos valores valesse 25. Então, inicia em 0, mais 25 dá o Q1, mais 25 é o Q2, mais 25 Q3, mais 25 a gente termina. Então, menor valor e depois a gente tem o nosso maior valor. Então, se a gente pegar, a gente vai ter ali nosso valor mínimo, 25% Q1, mais 25% Q2, que é igual a mediana, mais 25% que é o Q3, e mais 25% que a gente chama do nosso máximo ou extremo superior. Se considerarmos a situação da taxa de efetivação de cobrança de um determinado tributo, que estava, então, atrasado em uma prefeitura após uma campanha realizada para que fosse saldado, nós teremos a forma semelhante. Então, aí nesse caso, nosso valor mínimo lá era 44, o nosso Q1 vai ser 54, o nosso Q2, que é o mesmo valor da mediana, vai ser 57, Q3 vai ser 61, valor máximo 63. Sendo assim, então, nós temos o cálculo da posição do elemento do quartil. O elemento do quartil, que a gente está chamando EQI, é igual a IA, e IA aí vai designar se é o primeiro quartil, o segundo ou o terceiro. Então, I para o primeiro é 1, para o segundo é 2, para o terceiro é 3, vezes N, que é a quantidade de elementos que a gente tem, dividido por 4. Então, sendo N o número de elementos observados, a regra de obtenção dos valores dos quartis, a partir da posição encontrada, será dada por... Quando N é ímpar, o arredondamento ele deve ser para cima da posição encontrada. E o N é par, nós devemos fazer a média do valor encontrado e do subsequente. Então, agora nós precisamos, primeiro, ordenar um conjunto de dados, e então nós vamos considerar o conjunto de dados 2, 5, 6, 9, 10, 13 e 15. Observe que temos um número ímpar. Então, nesse caso, a gente vai utilizar nosso primeiro dado. Sendo assim, nós obtemos a posição e olhamos no conjunto ordenado de dados encontrados os valores dos quartis conforme a gente pode observar. Então, o primeiro quartil vai ser 1 vezes 7, que é o N, que é a quantidade de dados que a gente tem, dividido por 4. Só substituímos na forma. Então, esse valor vai ser 1,72, que é a nossa segunda posição. Nossa segunda posição, a gente está arredondando aí, vai ser o Q1. Segunda posição lá, nosso elemento, ele é 5. Nosso Q2, então, vai ser 2, porque é segundo quartil, vezes 7, quantidade de N, dividido por 4, que vai dar 3,4. Arredondando novamente, a gente vai pegar o elemento da quarta posição. O elemento da quarta posição é 9, então o nosso segundo quartil vai ser 9. O terceiro quartil é 3 vezes 7 dividido por 4, vai ser 5,25. Arredondando novamente para cima, vai estar na sexta posição. Na sexta posição nós temos o elemento 13, então nosso terceiro quartil vai ser igual a 13. Agora vamos usar outro exemplo, e para tanto considere o conjunto de dados de uma quantidade par para observações. Então, nossos elementos vai ser 1, 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 9, 9, 10, 13. Então, todos eles já estão ordenados, assim como no anterior também, né? O nosso primeiro quartil vai ser 1 vezes 12, porque nós temos 12 elementos, dividido por 4. Colocamos na forma. Vai estar, então, na nossa terceira posição. O nosso Q1, então, vai ser 2 mais 3 dividido por 2, que vai ser 2,5, porque é conjunto de elementos par.
O nosso segundo quartil vai ser 2 vezes 12 dividido por 4, que vai estar na sexta posição. Então, nosso segundo quartil vai ser 5 mais 6 dividido por 2, que é 5,5. O nosso terceiro quartil é 3 vezes 12 dividido por 4, que vai estar na nona posição. Então, nosso terceiro quartil ele vai ser 9 mais 9 dividido por 2, que é igual a 9. Em relação aos decils, são valores que dividem um conjunto de dados ordenados em 10 partes iguais. Então, o cálculo de cada décimo deve ser obtido de forma semelhante ao dos quartis, sendo diferente apenas pela expressão da sua obtenção, que será dada por posição do elemento decil, DI, é igual a I vezes N dividido por 10. A diferença aí, na realidade, é só a divisão, porque antes a gente dividia por 4, porque era quartil, que era apenas 4 pedaços que a gente queria, agora a gente está dividindo por 10, que nós estamos querendo 10 partes iguais, sempre. E os percentis são os valores que dividem o nosso conjunto de dados ordenados em 100 partes iguais. Então, nesse caso, a gente vai estar da mesma forma, mas dividido por 100, porque são 100 partes iguais. Então, a posição de cada percentil será dada pela expressão, que é a posição do elemento percentil, que é I vezes N dividido por 100. Essas medidas de separatriz são importantes quando nós queremos dividir um conjunto de dados em partes iguais, por exemplo, em 4 partes iguais, e assim você terá os quartis. Essa separação permite uma formação de grupos que podem apresentar um mesmo padrão. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre as medidas de dispersão. A gente viu anteriormente, então, que é possível sintetizar um conjunto de observações em alguns valores representativos, como a média, mediana, moda e a separatriz, que a gente viu. Então, em várias situações é necessário visualizar como esses dados eles vão estar dispersos. Tomando como exemplo alguma das funções da área da administração pública que apresentam salários médios iguais, nós podemos concluir que a contribuição social do salário ela vai ser sempre a mesma. Será que vai ser? A contribuição que um prefeito contribui em relação ao salário vai ser o mesmo que um professor contribui e assim por diante. Então, a resposta é sim, se somente com base nos salários médios, né? Mas se a gente fizesse isso, a gente poderia estar tendo uma conclusão errada, porque a variação em termos de faixa salarial ela pode ser diferente, apesar de apresentarem a mesma média. Então, suponhamos que 3 cidades, A, B e C, elas foram avaliadas durante 5 anos quanto ao número de declarantes de distribuição de patrimônios, na faixa da renda salarial de 8 a 10 mil. Esses números são em milhares de pessoas, a gente vai ter aqui na realidade, vamos considerar um conjunto A que vai ser 120, 122, 118, 124, 121 mil. O B vai ser 121, 121, 121, 121, 121, então são 5 elementos de 121. C vai ser 116, 125, 124, 120, 120 novamente. Então, quando a gente calcular a média desses valores, o valor da média de A vai ser 121 mil, a média de B vai também ser 121 mil, a média de C também vai ser 121 mil. Mas a gente tem uma relação de salário totalmente diferente do primeiro elemento, do segundo elemento e assim por diante. Os únicos elementos que são todos iguais é o elemento do conjunto B. Então, a primeira medida de dispersão que a gente tem é a amplitude total, que a gente já viu lá no início das nossas aulas. A amplitude total é o valor máximo menos o valor mínimo de cada elemento que a gente tiver. Então, vai ser essa diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Agora a gente vai falar sobre a variância. Bem, uma boa medida de dispersão deve ter as seguintes características. Ela está baseada em todos os dados, ela deve ser facilmente calculada e ser compreensível
e também servir bem para um tratamento algébrico, porque não adianta nada a gente estar trabalhando com uma medida que ela vai ser muito difícil de entender ou de gente encontrar o resultado dela. Então, a variância, ela é a medida quantitativa da dispersão de um conjunto de dados em torno da sua média, além do fato de que essa soma dos quadrados mínimos ser mínima, né? Sempre que a gente está somando os quadrados mínimos em relação à variância, a gente está obtendo o menor valor, uma vez que esses desvios são calculados em relação à média que a gente tem. As variâncias baixas, próximas de zero, elas correspondem a dados observados distribuídos próximos da média. Variâncias altas são dados dispersos longe da média. Sendo assim, então, nós temos a expressão para o cálculo da variância populacional aí nesse caso. A diferença da populacional para a amostral vai ser só a divisão. A populacional a gente está dividindo por N maiúsculo, a amostral a gente vai dividir por N menos 1. Então, a variância ela vai ser sigma ao quadrado, que algumas vezes a gente designa ela como sigma ao quadrado, que vai ser igual a 1 dividido por N. Isso daí tudo multiplicando o somatório de x e, que é cada elemento que a gente tem nos nossos dados, menos a média dele elevada ao quadrado. Então, a gente nunca vai ter um número negativo porque está elevando ao quadrado. Então, é cada um desses elementos menos a média elevado ao quadrado e a gente vai fazer o somatório. Se a gente tem 100 elementos, nós vamos ter que fazer isso 100 vezes, porque aí vai ser uma vez para cada um dos elementos. Em relação à nossa média amostral, a gente vai ter a divisão disso daí por N menos 1. Então, comparando o caso que eu acabei de falar, veja que no caso a soma dos quadrados do desvio é dividida então por N menos 1. O N menos 1 aqui a gente denomina como grau de liberdade. Bem, o grau de liberdade é um estimador do número de categorias independentes de um teste particular ou experiência estatística. Gente, obtendo aí, nós vamos ter que a nossa variância, ela em relação à variância do dado A, que eu citei anteriormente, vai ser 120 menos 121 ao quadrado, mais 122 menos 121. 121 foi a nossa média, tá bom, gente? Ao quadrado, mais todos eles e 121 menos 121 ao quadrado. Esse resultado vai dar 5.000. Em relação ao nosso conjunto B, a nossa variância ela vai ser 121 menos 121, que foi a nossa média elevada ao quadrado, mais 121 menos 121 elevado ao quadrado e assim por diante. Porque todos os elementos de B eram iguais e eram 121, a gente obteve a nossa média de 121. Nesse caso, a gente não tem nenhuma variância, quer dizer que nenhum valor varia de um para o outro. Não, né, necessariamente, porque todos eles são iguais, não tem nenhuma variação mesmo de um para o outro. E em relação a 6, C, nosso conjunto C, a gente vai ter aí, nosso primeiro elemento foi 116 menos 121 ao quadrado, mais 125 menos 121 ao quadrado, e assim por diante, quer dizer que a gente vai ter uma variância de 13.000 por pessoa. 13.000 aí, nesse caso, é a variação de um resultado para o outro. A gente vai ver agora, então, o desvio padrão. Por que a gente utiliza o desvio padrão? Um inconveniente da variância é que ela é expressa em unidades quadrado. Então, não tem como a gente obter muito resultado em relação, porque S ao quadrado quer dizer o quê? Então, para a gente conseguir entender esse resultado, a gente tira a raiz dessa variância. Quando a gente tira a raiz da variância, a gente chama de desvio padrão. E, nesse caso, a gente vai conseguir entender melhor os resultados obtidos. Então, aí no desvio populacional, a gente chama de sigma, e quando é desvio amostral, a gente chama de S. Então, no exemplo anterior, o desvio padrão do conjunto A vai ser 2,24, do B vai ser 0, que a raiz de 0 é 0, e do C vai ser 3,6. Bem, então, quando a gente tiver dados agrupados, que é em classe, a
a gente vai utilizar outra expressão. A expressão aqui, a diferença na realidade aqui para o nosso desvio padrão, vai ter só uma multiplicação ali da frequência absoluta. Então, para cada um dos dados, a gente vai ter a multiplicação da frequência absoluta. O restante da fórmula ela vai ser igual. Então, para que você entenda melhor, vamos imaginar uma situação em que, para facilitar um projeto de aplicação de rede de esgoto de uma certa região da cidade, os engenheiros da prefeitura municipal tomaram uma amostra de 52 ruas, que foi apresentado lá na nossa tabela 11. Contando o número de casos por rua, o qual os dados estão agrupados em classe, nós iremos calcular o desvio padrão da seguinte maneira. Então, vai ser como as 52 ruas, e em relação à cidade, a cidade tem muito mais ruas, quer dizer, então, que foi tomado uma amostra. Então, esse tipo aí de dado nosso, ele é amostral e não populacional. Populacional, se tivesse pegado todas as ruas da cidade. Como pegou apenas 52 ruas da cidade, quer dizer que ela é amostral. Então, nosso N ele vai ser 52, então vai ser 1 dividido por 52 menos 1, que multiplica aí 1 menos 8,73, que foi a nossa média, 1 foi o nosso primeiro elemento, elevado ao quadrado vezes 5, porque 1 repete 5 vezes. Mais 3 menos 8,73 elevado ao quadrado vezes 7, porque 3 repete 7 vezes e assim por diante. A gente vai ter o resultado de 5,075 Ks. Então, aqui a gente vai falar agora sobre a nossa variância. A diferença da variância aí, então, para você comparar qualquer conjunto de dados em relação à sua variabilidade, quando pelo menos uma dessas condições não é satisfeita, é necessário lançar a mão de uma medida de dispersão relativa como coeficiente de variação. O coeficiente de variação, a gente chama ele de CV, ele expressa a variabilidade dos dados em relação à sua média de forma percentual, e a expressão ela é dada por S, que é o desvio padrão, dividido por X barra I, que é a nossa média, vezes 100. Vamos ver um exemplo para a gente poder entender melhor. Então, imagine uma situação referente ao número de documentos falsificados que aparecem em um determinado setor da prefeitura e o valor arrecadado por hora de um tipo de multa em reais, em qualquer dessas variáveis ocorre maior variabilidade ou variação. Então, a gente vai fazer essa comparação, documentos falsificados ou a multa, qual delas, a média ou o desvio padrão, que vai ter aí uma maior variabilidade. Utilizando o desvio padrão para comparar a variabilidade, você pode, a princípio, considerar que a multa ela apresenta maior variabilidade, já que tem um maior desvio padrão. Entretanto, se utilizar o desvio padrão para comparar a variabilidade entre as amostras, vai perceber que as médias são diferentes e também as unidades. Então, vamos lá na nossa tabela. A gente vai ter a média do desvio padrão. Primeiro, então, os documentos falsificados, a média vai ser 22, o desvio padrão vai ser 5. Em relação à nossa multa em reais, a média vai ser 800 e o desvio padrão vai ser 100. Calculando o coeficiente de variação, nós vamos ter que o coeficiente de variação para documentos falsificados vai ser S dividido por a nossa média aí, vezes 100, que é 5, dividido por 22 vezes 100, que vai dar 22,7. E o coeficiente de variação em relação à nossa multa vai ser 100 dividido por 800 vezes 100, que vai dar 12,5, bem menor, né? Então, perceba que se a gente concluísse a partir daqueles resultados da tabela, a gente teria uma conclusão errada, né? A multa aqui é mais variável do que o número de documentos falsificados. Além de termos cometido disparos, a gente comparar numericamente duas variáveis, espécie e unidade diferentes. Uma das coisas que a gente tem que ter muita atenção. Portanto, o número de documentos falsificados apresentou maior dispersão do que a multa, já que o coeficiente de variação foi maior, mudando assim a conclusão anterior que a gente teve.
Bem, então com isso a gente termina a nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham usufruído e entendido sobre toda essa representação em relação aos nossos dados. Por hoje é só, muito obrigada e até a próxima.